Olá, meus apaixonantes e minhas apaixonantes, tudo bom com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 12 de agosto, e eu tô aqui para mais uma tiragem com o nosso baralho conselheiro. E aí, turma, muito obrigada por todos os likes, todas as mensagens que vocês me deixam aqui. Turma do YouTube, já se inscreve aqui, já faz aí a tua inscrição, já deixa o seu like, compartilha os vídeos para ajudar o crescimento do canal. Turma, eu não sei o que você está passando, mas o meu baralho sabe. Então vamos ver qual que vai ser a mensagem dele para gente nessa quarta-feira? Bora lá? Se concentra. Vamos arrumar aqui as cartas. Pensa, pensa, pensa. Será que vai sair hoje? Sobre o que ele quer falar? Vamos ver aqui. Deixa eu pôr meus óculos. O homem é um ser social por natureza. Saia do casulo e compartilhe os seus sentimentos. Me conta aqui, meninos e meninas, quem que tá muito recluso, reclusa, dentro de casa, sem falar muito, sem se relacionar muito, sem interagir? Então, gente, existem alguns momentos, né, na nossa vida onde a gente passa por situações onde a gente precisa mudar um pouco o nosso rumo, né? Que nem a gente falou ontem no nosso vídeo de mudanças, né? De situações. E aí, muitas vezes, como eu disse ontem, né? Vai lá no YouTube depois para assistir o vídeo de ontem. A gente precisa de um tempo, né? De solitude para que a gente consiga colocar os nossos pensamentos no lugar. Principalmente quando a gente passa por uma crise muito grande, né? Um término muito grande, ou de um relacionamento. Eu falei para vocês, né? Por exemplo, que eu já tive 2 divórcios, ou quando a gente perde um ente querido, que a gente vem sofrendo já há bastante tempo com aquele ente querido doente, todo mundo ali pendente dele, cuidando. Ou então quando a gente se aposenta, ou quando a gente perde um emprego, ou decide sair do emprego, ou fazer uma mudança aí de carreira. Tudo isso abala um pouco a gente. E aí a gente precisa de momentos de solitude, para que a gente possa colocar as nossas ideias no lugar, a gente possa repensar, né, que direção que a gente vai tomar, para onde a gente vai. Mas a gente não pode deixar que a solitude vire solidão. A gente precisa entender que a gente não nasceu para ser só. Nós somos seres sociais e a gente precisa estar convivendo com as pessoas. Essa convivência com as pessoas é o que vai fazer com que a gente cresça. E aí ontem também eu falei para vocês que todas as vezes que a gente precisa dar um salto na nossa vida, que a gente precisa sair de uma situação e mudar essa situação, a gente também precisa revisar um pouco as companhias com as quais a gente se relaciona, né? Porque existe um estudo que afirma que nós somos o resultado das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Então, quando a gente quer dar esse salto quântico aí, né, espiritualmente, mentalmente, a gente precisa escolher melhor com quem a gente anda, digamos assim, né? Ah, mas aí, Meg, eu tenho que abandonar os meus velhos amigos, eu tenho que deixar as minhas amizades de infância para trás. Se eles são pessoas que não estão indo para a mesma direção que você, se são pessoas que estão ali com aquela mentalidade pequena, fechada, sempre vivendo da mesma forma, né? Aquela síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Gabriela, você vai ter que deixar assim. Porque a gente precisa sempre buscar
se relacionar com pessoas que estão um degrau acima de nós, ou vários degraus acima de nós, que são pessoas que vão estar sempre nos puxando, fazendo com que a gente cresça, fazendo com que a gente evolua. É aquilo que eu falei, não adianta nada você estar engajado, querendo aprender algo, querendo fazer um curso, querendo se preparar, e você ter um grupo de pessoas que está toda hora fazendo com que você se auto-sabote. Aquelas pessoas que estão assim, sabem que você precisa estudar, mas fica ali o tempo inteiro, vamos sair, estuda depois, não, olha, só meia horinha, vem aqui e tal, vamos bater um papo. Aí essa meia horinha vira 2 horas, 3 horas, 4 horas, e quando você viu, você perdeu aquele tempo que você tinha precioso para investir nos seus estudos. Então, é uma coisa um pouco complicada, né? Porque ao mesmo tempo que a gente não pode deixar a solitude virar solidão e a gente precisa se relacionar, nós temos que buscar pessoas que possam nos ajudar no nosso crescimento, né? Que possam nos ajudar a subir um degrau aí no nosso processo evolutivo, espiritual e pessoal também, não é verdade? Então, ele diz assim: saia do casulo e compartilhe os seus sentimentos. Compartilhar sentimentos é uma coisa também que é um pouco difícil, né, para a gente, porque para que a gente possa compartilhar os nossos sentimentos, nós precisamos ter intimidade com as pessoas com as quais a gente vai compartilhar os nossos sentimentos. Porque quando a gente compartilha os nossos sentimentos, a gente acaba ficando vulnerável, a gente acaba se mostrando, né? Mais do que a gente normalmente faz. E é preciso, mais uma vez, que a gente saiba com quem nós vamos falar, né? Quem são as pessoas que vão receber os nossos sentimentos. Porque justamente, dependendo das pessoas com as quais você conversa, pode ser que elas te desestimulem a fazer algo que você deseja. Porque às vezes elas não têm a coragem que você tem. Então, às vezes, por exemplo, você está com vontade de fazer alguma coisa, empreender, você quer deixar o trabalho e você decidiu que você não quer mais ser funcionário, você quer empreender. E aí você vai ali e conversa com uma pessoa que é uma pessoa que tem medo, que tem a cabeça pequena, que não tem coragem de deixar aquele trabalho, que ele está doendo, que está perturbando, mas é aquele tipo de pessoa que prefere a estabilidade do que o risco do próprio negócio. Então, se você conversa com essa pessoa, ela vai te medir pela régua dela. Então, ela vai falar para você, você é louco, por que você vai fazer isso? Você está tão bem aí onde é que você está, não faça isso, você vai se dar mal. Então, ela vai te desestimular, porque ela, por si só, ela não tem coragem. Mas se você fala com uma pessoa que empreendeu e deu certo, a pessoa vai falar para você, olha, faça isso, vai ser melhor, você vai ser dono do seu próprio negócio, você vai fazer o seu horário, você vai poder empregar pessoas, você vai poder investir. Então, tudo depende do tipo de pessoa. Por isso que é muito importante, quando a gente decide mudar, né, o jeito que a gente vem vivendo ou fazer algo diferente, a gente não consegue mais ficar naquele meio aonde a gente vinha se relacionando, porque a nossa ideia mudou e nem sempre as pessoas elas vão compartilhar desse sentimento, mas não porque elas sejam pessoas más, mas porque elas, dentro de si, são pessoas que talvez não tenham coragem de deixar o trabalho, ou não tenham coragem de se comprometer num relacionamento, ou talvez elas não tenham coragem de investir uma grana numa casa própria, tem medo. Então, é muito importante que você
não entre na solidão, porque a solidão ela traz a depressão, mas que você também procure se cercar de pessoas que podem, de repente, te motivar e te ensinar algo para que você consiga se elevar. Aquela frase que a gente usa, né? Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Ou quem anda com porcos, farelos come. No meu ponto de vista, elas são muito verdadeiras, né? Porque quando você está ali, naquele meio, você faz parte daquele grupo, né? Então, mesmo que você queira fazer diferente, vai ser muito difícil você conseguir fazer diferente, porque o meio no qual você está inserido vai fazer de tudo para desestimular você a ser diferente, ser melhor do que eles. Não por maldade, tá? Mas porque talvez as pessoas que ali estão não têm esse interesse de se desenvolver, de crescer. Então, infelizmente, o crescimento ele traz para a gente algumas perdas, mas por outro lado, mas também traz novas possibilidades, né? Novas pessoas. Então, cabe a você fazer a tua escolha, né? Então, mais uma vez aqui, o homem é um ser social por natureza. Saia do casulo. O que é sair do casulo? É virar borboleta, é ficar bonito, é ficar bonita. Compartilhe os seus sentimentos. Então, essa é a minha mensagem de quarta-feira para vocês. Um beijo e até amanhã.